Olá, pessoal. Essa é mais uma edição do Agrocast FAG. Esse é o episódio 27 e a gente está aqui com a equipe da Pioneer. E a gente vai falar hoje sobre manejo de nematóides, né, Isa? Tudo bem? Isso aí, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Mais um Agrocast FAG em parceria aí com as nossas empresas do City Farm, né? Isso mesmo. E hoje a Pioneer, que também faz parte, né, do time City Farm. Para isso, a gente vai conversar com o André Prediger, representante comercial. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou muito contente de ter essa oportunidade de participar junto no City Farm, junto aqui com a FAG, trazer um pouco de conhecimento dos trabalhos que a Pioneer ela desenvolve. Muito bem, e também o Fernando Zanata, que é agrônomo de campo da Pioneer. Bem-vindo, Fernando. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, esse é um belo bate-papo aqui, né? Falando sobre o nematóide. Isso aí. Antes da gente entrar no assunto em questão, a gente pode falar também que a Pioneer já vem de todos os anos aí participando junto do City Farm, né? É um momento importante para levar conhecimento. Essa troca de ideias que a gente vai ter hoje sobre o manejo de nematóides também é importante para levar informação, né, André? Com certeza. 12 anos que eu já estou aqui em Cascavel, que sou como representante da Pioneer aqui em Cascavel. Desde o início da minha chegada em 2011, eu tive uma aproximação muito grande aqui com a FAG, entendendo da importância que é levar a informação para os alunos, trazer o conhecimento, o pouco conhecimento que a gente adquire da empresa, repassar para eles, que vão ser assuntos que são importantes na vida acadêmica deles, que vai ajudar muito na formação profissional deles, na busca de uma colocação no mercado no futuro, mas é importante que eles consigam, nós de certa forma consigamos ajudar o corpo docente, que é os professores que ministram as matérias, passam os conteúdos teóricos para os alunos, nós possamos também contribuir um pouquinho com o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, com a experiência nossa e também, muito também o que a Pioneer tem para trazer para o aluno e que possa levar essa informação depois para os nossos clientes, que é o grande beneficiário de tudo isso. Ele colocar em prática e que ele consiga obter altas rentabilidades em sua atividade. O objetivo é a maior produtividade também, né, Fernando? Com certeza. E até complementando aí, a gente tem vários trabalhos, todos os anos a gente está desenvolvendo trabalhos junto com os professores, com os alunos, né? Inclusive, nós estamos com um trabalho aqui de médio e longo prazo. Temos um trabalho aqui desde 2019, monitoramento da cigarrinha do milho, né? E é um trabalho aí que está já gerando grandes frutos aí e ajudando aqui o produtor aqui na região, né? Para entender melhor a dinâmica dessas pragas. E também, inclusive, o trabalho sobre o sistema de produção. E hoje, mais uma ajuda, né, para os produtores que a gente vai trazer aí, esse manejo de nematóides, um problema importante, né, Isa, que a gente tem acompanhado aí na safra brasileira. Fernando, para a gente começar, então, o que são os nematóides? E aí eu já quero que você me fale um pouquinho desse impacto também que eles têm tido aqui para as nossas lavouras. Bom, Tonela, os nematóides são vermes pequenos, né? Basicamente, normalmente são milímetros, né? Ou menos de milímetros e chegando até metros. Geralmente tem um formato cilíndrico, né? Mas, às vezes, dependendo da espécie de nematóide, pode ter outros formatos, né? Por exemplo, rotilencos com formato de rim, Esculotenema, formato de C, né? Entre outros, né? E o nematóide é uma praga que tem acentuado o problema aqui no Brasil, principalmente em virtude do sistema de produção que a gente tem utilizado boa parte do Brasil, que é a soja no verão e o milho safrinha no inverno, né? Então, essa duplo monocultivo, dá para se dizer assim, tem aumentado a seleção e aumentado a quantidade dessa praga, né? E muitas vezes o produtor, ele acha que não tem o nematóide, né? Porque é uma praga basicamente silenciosa e vamos dizer assim, muito pequena, né? Só com um microscópio para enxergar. E muitas vezes, quando ele observa o dano, quer dizer que o problema já está muito grande, né? Que, por exemplo, ele vai ver manchas na lavoura, plantas com, vamos dizer, porte mais baixo, folhas cloróticas. Por exemplo, em épocas de estresse hídrico, a planta sente mais, porque ele ataca basicamente mais de 90% dos nematóides na agricultura atacam o sistema radicular, né?
Então, vai ter um sistema radicular bastante atrofiado, né? Então, Esse seria o principal problema. esse seria o principal problema, né? Aham. E impacta aí bastante o potencial produtivo aí no final das contas. Acho que um destaque também é que sempre está em reboleira, né? Sempre não, mas assim, a maioria das vezes está em reboleira. Então, uma forma de conseguir identificar com mais facilidade. Primeiramente o produtor, quando ele observa essas manchas de reboleira, às vezes ele pode se confundir, né? Ou até o agrônomo, o técnico, né? Ele vai chegar na lavoura e vai atribuir, às vezes, uma mancha de solo, né? Ou um outro ataque de pragas. E para se identificar essa praga aí, a gente tem que coletar plantas, sistema radicular, solo e levar para o laboratório, né? As análises em laboratório têm auxiliado aí nesse levantamento e na melhor forma de combater, né, esse problema. Fernando, a gente tem aí alguns slides, né, alguma apresentação que eu queria que você falasse um pouquinho. A gente pode pedir até para o Denilson passar. O que a gente tem, então, aí para a gente analisar, né, essa estrutura e alguns dados também aí. Conta para a gente, Fernando. Isso. Esse é um nematóide, né? Como falei, boa parte tem esse formato aí cilíndrico, né? Ele parece como um fio e ele basicamente é dividido em um sistema circulatório, digestivo, né? E então ele geralmente é em milímetros, né? A 0,25 milímetros a 4 milímetros, chegando a 12 milímetros, né? É as espécies que atacam as plantas, né? Das grandes culturas. E tem um trabalho aqui que mostra que, por exemplo, em 1 hectare, fazendo uma amostragem a 20 centímetros de profundidade, pode se encontrar até 7,5 bilhões de nematóides. Bilhões de nematóides. Exato. Isso em 1 hectare. Isso, 1 hectare. Essa é uma estimativa de um pesquisador, né? E então a gente vê um problema que a olho nu é tão pequeno, mas que tem trazido tantos prejuízos, né? A gente tem esse dado atualizado que a gente estava comentando aqui nos bastidores também. Hoje são bilhões de reais, né, desperdiçados aí por conta dos problemas causados pelos nematóides. Conta pra gente também, Fernando. Saiu ano passado na Sociedade Brasileira de Nematóides, né, um estudo atualizado, até antigamente era em torno de 35 bilhões de reais o dano, e hoje tem um dado mais estimado, mais correto, que é em torno de 65 bilhões, ou seja, 10% da produtividade de soja, né? Ou seja, cada 10 anos vamos dizer, de produtividade de soja, né, que a gente se perde um ano de uma safra perdida. Exato. Então, se a gente parar para pensar, né, em 10 anos, uma safra inteira perdida é algo que a gente tem que prestar atenção, né, André? Com certeza. E seguindo nessa linha, a preocupação da Pioneer, ela é trazer mais essa segurança, sabendo que você tem uma praga que em 1 hectare você encontra até 7,5 bilhões dessa praga num solo. O prejuízo que ela causa é um prejuízo muito grande. Para isso, você traz as condições para que a cultura ela não vá perder esse potencial dela. Você dá para ela o quê? Você confere para ela uma proteção que faz com que ela consiga expressar o seu potencial. Então, como é um dano muitas vezes invisível, como é uma praga que é bastante minúscula, pequena, você não consegue muitas vezes mensurar esse dano. Porém, o dano é muito grande. Quando a gente eleva isso a cada 10 anos, você perder uma safra inteira, mostra a representatividade pensando no volume de soja que é colhido no nosso país, que é um país essencialmente agrícola, um país com uma fronteira agrícola muito grande, e você perder uma safra sabendo que a cada ano a população aumenta no mundo, quantas pessoas que deixam de receber o alimento. Sim. Então, nós também somos um player importante para o mundo inteiro na produção de alimentos. Então, você dá a condição para que a planta consiga produzir o máximo que ela tem, que nós não vamos aumentar o potencial da cultura, nós vamos deixar com que ela consiga expressar o seu potencial. O potencial, ele é caracterizado lá na fase inicial, quando é criada a variedade. Sim. Nós vamos ter que fazer o quê? Nós precisamos dar condições para que ela consiga expressar o seu potencial. E é nisso que a Corteva como empresa, que é hoje a dona da Pioneer, a Pioneer faz parte da Corteva, ela tem uma preocupação muito grande. Trazer essa segurança, mais essa ferramenta para os nossos clientes. Essa é a grande preocupação da empresa. E, Isa, acho que a gente tem que falar também, temos ali no quadro, aquele destaque falando que eles têm mais de
200 hospedeiros aí, né? São mais de 200 hospedeiros. Aí a gente pode ver um ponto importante que a gente já vê das práticas conservacionistas do solo, que tem a ver e que também pode ser um auxílio no manejo, que é a rotação de culturas também poderia ser, né? Isso, acho que a rotação de cultura hoje ela está aí para auxiliar, né? E tem diversos estudos sobre isso. A gente comentou agora há pouco a crotalária, que ela auxilia muito nessa questão. Então, você quer comentar um pouco, Fernando, quanto a crotalária pode auxiliar? É bem isso aí, Isa. Onde que a gente vê os níveis mais baixos de população de nematóides, né? Basicamente, quase todos os solos, né? Praticamente quase 100%, né? 100%, mas quase todos os solos têm presença de nematóides, né? Então, só também explicando um pouco melhor, né? Tem nematóides que são parasitas e tem nematóides que é de vida livre. E tem nematóides que são benéficos também, que ajudam na reciclagem de nutrientes, entre outras coisas. O grande problema hoje na agricultura está os nematóides que atacam as plantas, né? Então, onde que a gente observa uma população mais baixa ou que é possível conviver, né? Onde o produtor faz a rotação de culturas, né? Porque, um exemplo, né? Tem na soja, tem um Heterodera glycinis, né? Que é um nematóide do cisto. Ele não ataca o milho, né? Então, se tu, por exemplo, tu saiu numa área que, por exemplo, tem esse nematóide, tu plantou o milho, naturalmente tu vai baixar a população. Porém, nós temos hoje, como a gente pode olhar aqui, várias espécies que atacam ambas as culturas principais no Brasil, né? Que é soja e milho. Hoje, o Pratilencos é uma praga potencial, né? Hoje, só para ter uma base, assim, é a terceira praga principal mundial, né? Dos nematóides, né? Só perde para nematóide cisto e nematóide de galho, né? E no Brasil tem aumentado muito o Pratilencos, né? O nematóide de lesão, né? E uma forma prática para combater isso aí é a crotalária, né? Que a crotalária é uma planta resistente, né? Ou seja, ela produz exudatos, né? Substâncias químicas no sistema radicular que impede, vamos dizer, digamos assim, que penetra na planta, que se alimente, né? Então já vai diminuir a questão de alimento. E também essa substância, que é o sistema radicular da crotalária, libera também, acaba matando os nematóides, né? Então, seria tipo um nematicida, uma planta nematicida, entre aspas, né? Dá para dizer, né? As plantas antagonistas, que a gente pode chamar também. Exato. E acho que também vale destacar que o deslocamento do nematóide, ele não consegue, né, se mover ali muito sozinho. Então, a gente também cuidar essa questão de maquinário, né? Transportando de uma área que a gente sabe que tem para outra, que ainda não tem. Acho que ter esse cuidado prévio também. Essa, com certeza, pode ter sido uma das grandes formas da maior proliferação dessa praga. O próprio maquinário, deslocamento de maquinário, levando essa praga para diferentes solos. Se eu estou num solo contaminado e eu saio com esse maquinário e vou para uma outra área, e quando eu falo em outra área, pode ser dentro dessa mesma área e também em prestação de serviço, que acontece muito também. Que é que você acaba levando uma praga que não era uma praga importante para uma determinada região, ela acaba se tornando importante. Como fala, antes não se fazia tantas avaliações, então não se conseguia mensurar o dano dessa praga. Quando você parte para as análises de solo, você consegue identificar, aí sim você chega ao ponto para ver o quanto que essa praga é importante e o quanto dano que ela causa. Então, esse é o principal ponto que hoje a Pioneira está vindo para o mercado, na cultura do milho principalmente, que ela vai estar trazendo essa proteção a mais, já pensando para você manter esse potencial produtivo. Antes da gente falar sobre essa novidade que o André comentou aqui, né? Eu queria que vocês demonstrassem um pouquinho por meio desse estudo que vocês levantaram aqui no Paraná, né? Aí, como a presença de nematóides no milho safrinha 2023 teve esse impacto aí, né? A gente tem dados, então, vou pedir para o Denilson passar a imagem. Contem pra gente aí de que forma vocês construíram esse mapa e como o André comentou, é algo que vocês estão fazendo com o objetivo já do controle, né? E levantamento de dados para depois atingir realmente o que é necessário. Exatamente. Então, como é que a gente fez? Esse trabalho a gente fez um levantamento na área, basicamente, onde é concentrada a safrinha, né? Aqui no Paraná. Então, pegando desde aqui a região ali sudoeste, ali Francisco Beltrão, pegando aqui a região oeste, todo o Paraná, indo para a parte central e norte do Paraná, né? Então, a gente fez várias amostragens de solo, né?
em vários pontos, em várias lavouras, inclusive aqui na FAG, também na fazenda aqui da FAG, a gente também fez esse trabalho, né? Então, foi coletado solo, então a equipe de agronomia e mais a equipe de representação na Pioneer, né? Então, a Corteva, né? Dá para dizer, a gente fez essa análise e então quantificamos aí 6.520 análises, né? E dessas... Envolveu todo o time. Envolveu todo o time, né? Então foi vamos dizer, uma força, né? Assim, do time de vendas. E levamos para o laboratório, o resultado é que 23% das áreas aí estavam com a presença de nematóide, de forma que, se pegar nesse geral, assim, vamos dizer, nesse contexto, está um nível baixo, né? Mas já é um indicativo que já acende uma luz amarela, né? Porque a intensificação da área de safrinha já vem passando há anos, né? Então, tem a tendência a aumentar esse problema, né? E, Fernando, eu queria te perguntar, em relação às condições climáticas, por exemplo, né? A safrinha, a gente sabe que o período dela não é um clima tão quente assim. Quais são as características ali climáticas também do solo que favorecem a disseminação dessa praga? É um ponto bem lembrado, né? Que é a questão do ciclo da praga, né? Basicamente, o nematóide depende de 3 fatores, né? O primeiro fator é temperatura, né? Temperatura, vamos dizer, temperatura mais, vamos dizer, mais quente, favorece a redução do ciclo, então tu tem mais ciclos durante o período, né? Outra questão, umidade. Então, por exemplo, se é um ano mais seco, mais chuvoso, aí vai mudar a questão da intensidade do nematóide. E, claro, o hospedeiro, né? Então, a interação disso aí, se a gente fizer, a ideia é também fazer na próxima safrinha. E agora, no verão, agora nesse momento, que nós já estamos instalando na parte de soja. Esse trabalho aqui que nós estamos mostrando aqui é de forma inédita aqui, né? É a primeira vez que estamos mostrando esse dado. Na verdade, esse trabalho foi feito no Brasil, né? Então, pegando aqui desde o Paraná, indo até Goiás, lá para cima, né? E agora o time está fazendo na soja, né? Então, soja a gente, daqui, vamos dizer, no final do ciclo da soja, vamos estar trazendo o resultado nematóide de soja, que daí a gente vai ver até aqui as espécies que predominou na cultura do milho, na safrinha, né? Para esse ano, né? Sim. Por exemplo, se o ano que vem a gente provavelmente vai repetir esse trabalho, pode ser que, vamos dizer ali, nós hoje estamos num nível baixo, pode ser que vá para médio ou até alto, né? Tomara que não, ou pode se manter baixo. Como eu falei, depende muito também dessa questão de como vai as condições do ambiente também. Influencia bastante, né? Esse outro dado que a gente tem, então, é sobre a questão das espécies, como é que é? Aqui nós estamos mostrando aqui em cima das análises, é só na raiz, né? Que daí na raiz. Na raiz do milho, né? Então, aí, basicamente, 21% das amostragens ali tinha a presença de nematóides, né? Então, aí a gente vê que tem um índice aí de 16% aí a gente tinha nematóide na raiz, e chegando aí em torno de 1% a 2% aí no médio a alto, né? Bastante nematóide afetado ao sistema radicular da planta de milho, né? Daí, não sei se pode passar o próximo slide. Passar. E aqui é no solo, tá? Então, no solo aqui, em torno aí de 26% aí, né, do solo tinha a presença de nematóide. Então, até explicando um pouco melhor, cada bolinha é georreferenciado, isso aí. Sim. Então, tem as coordenadas geográficas, representa cada bolinha uma lavoura de um produtor, no qual a gente fez a amostragem de solo, com 4 repetições, né, em diferentes pontos da lavoura do produtor. E daí deu para ver que, por enquanto, ainda nessa safra que ficou em torno aí de um baixo nível. Né? Baixo nível. A gente já vê, então, consegue ver a diferença entre a presença deles na raiz para o solo, né? Isso, já exato. É muito mais, a intensidade do impacto já é muito mais na raiz, então. O nematóide, ele é um parasita, né, que a gente está falando aqui especificamente, né, o nematóide, então tem várias espécies que a gente vai estar mostrando agora, né, que nesse estudo, ele está no solo, né, e ele está livre no solo, mas ele busca a raiz para se alimentar, né.
Daí, então, tem basicamente o nematóide que se alimenta fora da raiz, que é o ectoparasita, né? Daí ele fura com o estilete e se alimenta no lado fora da raiz. Daí tem um endoparasita, que ele vai entrar dentro do sistema radicular, vai andando dentro do sistema radicular, se alimentando. E tem o endoparasita, vamos dizer, sedentário. Ou seja, ele entra dentro do sistema radicular, ele acha um local que, vão, entre aspas, assim, que é mais propício para se alimentar e ficar confortável e faz todo o ciclo dele, né? Sim. Então, então ele vai buscar o sistema radicular, né, das plantas para se alimentar, né? A gente tem mais, então, imagens aí? Isso. Vamos, assim que for para passar, você pode ir comentando, Fernando, Isso. a gente vai trocando aí a imagem. Aqui é o principal nematóide que a gente viu, né? É 53%, né, daquelas raízes lá que a gente viu, tinha pratilencos. Pratilencos, então, é o que mais expressa-se aí Isso. nas nossas lavouras aqui no Paraná. É o nematóide das lesões, né? Ele é um nematóide endoparasita, né? Ele move, né? Ele procura o sistema radicular, entra e se alimenta. E às vezes ele pode sair e entrar para um outro ponto no sistema radicular da planta também, né? Então a gente pode observar ali onde estão os pontos vermelhos, né? Que deu 16% um índice alto, né? Daí, pegando aqui algumas regiões aqui mais perto do beira-lago, ali ó, tem uns pontos vermelhos, ali, Sim. né? É médio ali também, lá, que é laranja. Né? Região de Umarama ali, a gente consegue ver, Isso, né? Ele está bem disseminado, né? Hoje eu acho que dá para a gente considerar na safrinha o principal nematóide hoje, né? Sim. Isso. Daí aqui o segundo nematóide que a gente viu nesse estudo aqui é o Helicotylencos, né? Então aí já é um nível um pouco mais baixo, mas ele pode se tornar problema também, né? Podemos passar para o próximo. E aqui é o escutolenema, né? Que também estava em torno aí de 33%, né? Daí podemos passar para o próximo. Aqui o Rotilencos. O Rotilencos já é um percentual mais baixo e pode observar que está mais concentrado no norte do Paraná. É mesmo. E esse nematóide tem uma grande preferência por algodão, né? Então, se explica um pouco lá, é um pouco mais cultivado o algodão, né? Então, tem essa presença desse nematóide lá mais no norte, né? Então, como a gente viu aí, é uma praga de importância realmente, né? E a incidência dela, a gente consegue ver esses dados, chegam a ser preocupantes já, ou o produtor já está conseguindo avaliar? Como é que está sendo essa situação, Fernando? Como diz o pessoal, os pesquisadores, né? Nematologistas, né? Eles falam assim, tu tendo nematóide, tu já tem que abrir o olho, né? Então, Sim, porque desse nível baixo para ir para um nível médio para o alto não precisa muito, né? Então é importante a gente estar sempre de olho e fazer um manejo, né? Ou usar ferramentas, né? Não dá para esperar. Não dá para esperar. O importante é o controle, né? E pensando nisso... A gente tem que sempre tentar manejar, ficar-se nesse baixo aí, né? Pelo menos, né? E pensando nisso, vocês têm uma novidade aí, né? Que é... Pode falar. Exato. Então, a partir do último verão, todo o nosso portfólio de milho, 100% do portfólio de milho, já vai vir com o tratamento Lumialza, tá? Que é o nematicida biológico, que vai estar junto em toda a semente de milho, tanto de verão quanto de safrinha. Tudo com a principal função que é nós reduzirmos essa população de nematóides que estão presentes no solo e deixar com que a cultura ela consiga expressar o seu potencial produtivo, que é isso que nós precisamos, produção por área. Precisamos aumentar a produção por área ou deixar que a cultura ela consiga expressar o seu potencial. Então, essa é uma ferramenta que a Pioneer está trazendo para o mercado a partir desse verão. Nós vamos estar discorrendo um pouquinho no City Farm, nós vamos estar falando mais, nós vamos ter a cultura do milho que já está implantada, temos também a opção na cultura da soja, temos também essa ferramenta disponível para os nossos clientes também, que tem essa opção de ter essa ferramenta para estar sendo utilizada para que a cultura consiga expressar o seu potencial. Essa é uma das ferramentas que a empresa está trazendo. Nós vamos ter mais outras novidades, outras ferramentas que a gente vai estar trazendo ao longo do tempo, até o Fernando pode auxiliar um pouquinho também em novidades que nós vamos estar trazendo para os nossos clientes a partir
já desse ano e do próximo ano que a gente vai estar trazendo também. Certo, claro. E como que o Lumihouse atua ali na planta para que o nematóide não entre, né, na raiz ou não consiga se alimentar dela? O Lumihouse é um Bacillus amilocifáceo, né? É um bionematicida, né? Que daí vai estar presente aqui na semente, né? No tratamento industrial, né? Aqui é só para entender como é que hoje é o nosso tratamento, né? Então, Seu tratamento de sementes. isso, industrial. Daí são as camadas, aí tá mostrando como é que a gente faz o tratamento dentro lá da Pioneer até chegar ao cliente, né? Então, nós temos aqui, primeiro a gente põe um fungicida, que hoje nós temos fungicida Maxin XL e o Rancona, né? Daí tem um inseticida que daí é a Demacor, mais o poncho, né? Na cultura do milho. E daí depois entra a parte biológica, né? Essa geração biológica, daí entra o Lumihouse, né? E daí agora, também, além do Lumihouse, né? A gente tem o Lumidapt, que é que seria... o Lumidapt são vários micronutrientes que é bioestimulante para o sistema radicular, a planta se desenvolver vamos dizer assim, mais rapidamente, né? Sim. Se estabelecer melhor, né? Sim, sim. No campo. E o bioestimulante também, micronutrientes, o polímero também vão estar presentes aí. A gente vê, né, assim, é interessante a gente analisar dessa forma, porque muitas vezes quando a gente fala de tratamento de sementes, a gente não imagina o tanto de tecnologia que vai nesse tratamento de sementes e a importância de ter uma semente tratada desde lá do início, a importância que ela vai ter, né, para dar continuidade para a lavoura se desenvolver bem. Isso é bem interessante, essa imagem é bem legal. Temos então... A dificuldade que a gente enfrenta, o que é importante? É bom você fazer essa referência. O que é? Muitas vezes é difícil mensurar o dano que essa praga causa. Nós estamos falando numa praga. Nós estamos falando especificamente hoje aqui do Lumihouse, do nematicida. Sim. Mas nós temos outras pragas também no solo que também causam danos. E mostra a importância de você ter a semente tratada com um tratamento com produtos que conferem toda essa proteção para ela. E a presença hoje, aumentando a presença dos bioestimulantes, dos micronutrientes, faz com que você tenha um arranque melhor, um desenvolvimento mais rápido da cultura, sem ela perder suas características. E sim, eu estou dando uma condição boa que o seu potencial produtivo ela consiga expressar da melhor forma possível. Esse é o grande objetivo. Que qualquer lesão, qualquer dano que uma praga causa, ou fungo mesmo causa na plântula, logo que ela começa a emergir, isso vai impactar na produção. Porém, muitas vezes, microscopicamente, você não consegue A dimensão mensurar é a dimensão diferente, né? disso. Só que a importância de você pegar hoje uma semente tratada com produtos adequados, isso faz uma diferença muito grande. É porque o que está embaixo do solo é mais difícil a gente mensurar, né? A gente se preocupa muito com o que está em cima. Então, hoje, quando a gente fala em milho, a gente chega e vê um monte de cigarrinha, dá aquele desespero, né? Mas se for comparar ali os bilhões de nematóides, seria assim também. Quando você Exatamente. faz hoje, só para complementar um pouquinho, eu acho que é bem bacana o que você falou, você vai fazer uma avaliação numa lavoura, você vai visitar uma lavoura, o primeiro ponto que você olha, muitas vezes, você olha a parte aérea. Você olha, tá bom, tá bonito. Tá bonito. E muitas vezes você não sabe se aquela planta está sadia ou está doente. Exatamente. Então, de que forma que você avalia? A forma se é mais correta. Você entrar na lavoura, você pega, você tira, você faz o arranquio de uma planta e você avalia como que está o sistema radicular. O sistema radicular está sadio, que é pelo sistema radicular que a planta absorve todo o alimento dela. Por Onde isso ela se alimenta é ali o sistema radicular, Exato, né? por isso a importância dessa capa de proteção que o Lumihouse faz, uma das ferramentas que a gente tem, é manter o sistema radicular sadio, que ela consiga buscar todos os nutrientes que estão disponíveis no solo. Então não adianta, muitas vezes, eu falo em nutrientes, em água também da mesma forma, que ela consiga capturar isso e transformar isso depois em produção. E é isso que a gente quer. Esse é o grande objetivo. Só até complementando aí, quando tá comentando isso aí, fazendo uma analogia, seria tipo um iceberg, né? Você vê a parte de cima lá do gelo, seria a parte aérea, né? Sim. Só vê só um pedaço. E a parte de baixo tem muito, né? É bem maior. E daí tem toda a parte nutricional de água, né? E nutrientes e várias pragas que a gente não enxerga, né? Sim. Então aí a gente tem alguns detalhes sobre o Lumihouse, né? Algumas indicações também, dose de registro. Aí a gente consegue ver como ele atua, esse bionematicida atua. Temos mais apresentações em relação ao Lumihouse aí, Fernando? Aqui,
só para explicar aqui um pouquinho, né? Como estava falando para vocês, é um bionematicida, né? Bacillus amylocephas, né? Então, é uma cepa exclusiva, né? Que tem ali, daí é a 4838. E a unidade formadora de colônia, né? É 6,1 na 10 por ml, né? Então, por exemplo, na semente de milho é 10 ml para 60 mil sementes e na soja é 20 ml para 100 quilos de sementes, né? E isso aí vai gerar vários benefícios para o produtor, né? Como ali a gente está falando ali, principalmente o principal é a proteção do sistema radicular, né? Como o André falou muito bem ali, a questão que a boca da planta, né, entre aspas, é o sistema radicular, né? Então a planta depende muito da raiz, né? Não só para se alimentar e, vamos dizer, entre aspas, assim, né, para se nutrir, né, para se desenvolver, mas também para dar sustentação, né? Porque tem um sistema radicular, vamos dizer, pouco desenvolvido, numa condição de vamos dizer, climática adversa, que dê um temporal, ventos fortes, a planta vai acamar, né? Então também tem esse outro aspecto. Essa questão ali que ele vai atuar em várias fases, né? Várias frentes que nós vamos estar vendo agora. E uma questão muito importante, como é um bacillus, ele forma endosporo, né? Então ele já vem na forma de endosporo no tratamento de semente, ou seja, o endosporo é uma forma de resistência da bactéria. Então ele tem a questão de compatibilidade dos vários produtos, por isso que a gente pode adicionar ali fungicida, inseticida, né? Trabalhar e em conjunto. outros produtos, né? E tem uma grande resistência, né? E assim, então agora depois a gente vai estar vendo a questão como é que funciona realmente o Lumihouse, né? O modo de ação dele, Isso, né? Já é o próximo. Vamos ver o modo de ação, então. Também acho que vai ficar bem didático, né? Você falou ali, né, do biofilme, da sinalização. Como é que funciona? Assim, o Bacillus amylocephas é uma bactéria que ela faz simbiose com a planta, né? Ou seja, ela protege a planta dá alimento para ela, né? Através de exudatos que o sistema radicular libera. Esses exudatos servem de alimento para a bactéria. Em contrapartida, ele vai crescendo ao redor do sistema radicular, formando esse biofilme. Esse biofilme nada mais que é uma barreira física, né? E como ela se alimenta também desses exudatos, e esses exudatos são alimentos também para os nematóides. Daí, como ela está consumindo esses exudatos, então disponibiliza indiretamente para o nematóide, né? Então, como o pessoal fala, o nematóide ele não tem olhos, né? Ele tem através desses exudatos que o sistema radicular libera, ele é um sinal químico que atrai o nematóide, né? Daí, se não tendo, ele fica perdido. Daí, sem alimento, também começa a questão de redução. Esse é um ponto positivo. Segundo ponto, essa bactéria também produz substâncias que, por exemplo, ali protease e quitinase, que atacam os ovos do nematóide, né? Que a primeira parte vamos dizer, do nematóide, vamos dizer, do ovo, é formado por proteína e depois por quitina, né? Então, acaba destruindo, vamos dizer, entre aspas, os ovos do nematóide. E também ele ataca na fase juvenil do nematóide, né? Que o nematóide, basicamente, ele é dividido em 6 fases, o ciclo, né? Tem o ovo, 4 fases juvenil e depois o adulto, né? Então, então tem essa proteção e também tem essa questão de nematicida, né? A outra questão ele é um indutor de resistência. Ele estimula a planta a produzir hormônios de defesa da planta, né? Como ácido jasmônico, né? E também, como é uma bactéria, ele também produz antibióticos, entre aspas, né? Ele é um bacillus, né? Então, também acaba atacando o nematóide nessa questão e proteção de outras doenças fúngicas que tem no solo, né? E a outra questão, por último, aí, que o outro grande benefício, ele também produz hormônios, como a auxina, que estimula o desenvolvimento do sistema radicular, né? Também ajuda a regular na questão do outro hormônio ali, que é o ácido abscísico, né? Então, além da proteção, ele também vai contribuir aí para o crescimento? Exato, né? Então, até, né, André, essa semana ali você estava avaliando uma lavoura lá num cliente lá e deu para ver bastante a questão, né, dessa diferença, né?
A gente faz também bastante trabalho a nível de campo, mostrando para os nossos parceiros, nossos clientes, mostrando esse benefício dessa tecnologia. E ficou numa evidência muito grande, onde você tinha o tratamento com o Lumiausa comparado com um tratamento padrão. A diferença que ele faz, atuando como promotor de crescimento, que o desenvolvimento da cultura estava melhor e automaticamente tanto essa promoção de crescimento, atuando como promotor de crescimento, ele vai estar atuando também como uma proteção contra esse ataque dessas pragas, que a cultura consegue se desenvolver muito bem. Então, a promoção de promotor de crescimento e a forma como ele atua fica bastante evidente com o Lumiausa. Então, esses testes que você já vem fazendo há bastante tempo já comprovam isso, né? Agora o produtor, né, te mostrou e conseguiu identificar isso na prática, André. Exato. Isso fica visualmente, fica bem claro para o produtor vendo isso, fica satisfeito também. Ele sabe que o que ele está adquirindo hoje, ele tem um benefício grande por trás disso. Ele não pode estar vendo a utilização dessas tecnologias como um custo, e sim como um investimento que ele está fazendo na cultura que ele está estabelecendo, para que a cultura consiga dar um retorno econômico para ele. Esse é o nosso principal objetivo que a gente está fazendo. Fizemos já isso ano passado, e esse ano a gente está colocando no campo com as nossas variedades de soja, e o milho nosso que 100% já vai estar vindo, já está com o tratamento de Lumiausa nesse verão. Qual o período que o Lumiausa fica ativo ali, né? A partir do momento que a gente coloca a semente no solo, quanto tempo ele atua? Então, boa pergunta, né? Então, assim, o Lumiausa, quando o produtor faz a semeadura, né? Logo no início da germinação ele já começa a atuar, né? Então, começa a fazer essa colonização no sistema reticular, protegendo o biofilme e tudo. Sim. E à medida que o sistema reticular vai crescendo, vai acompanhando, né? Então, na cultura do milho, ele vai atingir mais ou menos até a floração, mais ou menos. Aí vai dar em torno de uns 60 dias a 80 dias. Depende muito o local onde o produtor vai plantar, né? Vamos dizer, também no ciclo da cultura. E na soja, em torno aí de uns 40 a 60 dias. Que isso aí vai dar mais ou menos um estágio fenológico R5.5 por aí. É a fase inicial ali que é crítica, então a gente está tranquilo. E daí, assim, até isso ali é muito importante ter levantado esse ponto aí, porque, assim, é um diferencial, por exemplo, com um produto químico, né? Porque o produto químico, por exemplo, tem um residual mais curto, né? Então, é mais ou menos 20, 30 dias, né? E não vai acompanhar o sistema reticular, só vai ficar só um pouco. E já o biológico não, tem essa vantagem que, vamos dizer, entre aspas, um residual maior, porque ele, à medida que o sistema reticular vai crescendo, vai aprofundando e vai acompanhando, né? Vai protegendo todo o sistema reticular, né? Eu achei interessante a questão que você falou da simbiose, que é uma troca positiva, né? Tanto ali do bionematicida quanto para a planta mesmo. Eles vão ter essa simbiose realmente. Achei bem interessante. E nesse caso aí, o que a gente consegue ver de comparativo, André ou Fernando? Aqui são alguns trabalhos que a gente desenvolveu, vou estar falando junto aqui com o Fernando, alguns dados de colheita que a gente teve, a diferença, o Lumiausa e o Lumidapt, comparado com o tratamento padrão, que ele mostrou uma pequena diferença, mas já mostra uma diferença em produção que ele entregou. Olha no sistema radicular também se vê uma diferença bem importante no sistema radicular, também no PMS de semente, que vai conferir o peso de semente. Então a gente vê uma diferença importante do Lumiausa associado ao Lumidapt. O Lumidapt a gente não chegou a comentar também, né? Como é que é o Lumidapt? Ele é um bioestimulante, né? É composto aí por micronutrientes, né? Que ajuda nessa fase inicial do arranque da planta, né? A desenvolver o sistema reticular, né? E, claro, a parte aérea também. Daí, só complementando aqui, né? Aqui é um trabalho dessa safrinha aqui, né? Então, são 65 ensaios, né? Pela equipe de vendas, né, de sementes, né? Então aqui só no Paraná 65 ensaios, e isso é uma média, né, de 118 sacos quanto 116 sacos. Mas tem, como é média, né, então tem resultados que extrapolam muito mais essa diferença de 2 sacos por hectare, né? Mas pelo menos 2 sacos basicamente lhe entrega certo, né? Tá. Então, dependendo da situação, por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise ali
Que aqui nós estamos comparando áreas que baixo nível de nematóide ou áreas que às vezes até não tinha, né? Algumas áreas não tinha nematóide, não encontramos, né? Mas em áreas, por exemplo, com alta pressão, a diferença é bem maior. É bastante grande, né? Daí a gente vê bastante a diferença. Essa né? é uma média desses 65 Isso. ensaios, então. Uhum. E aí, a gente já parte para a próxima fase, acredito, para dar tempo da gente falar sobre tudo que é o manejo integrado dos nematóides. É uma estratégia que precisa ser usada em conjunto, realmente. Exato. Isso aí, como é uma praga também bastante desafiadora, por exemplo, que hoje também o produtor, vamos dizer, fazendo uma analogia aí com a cigarrinha do milho, né? É só uma prática, tu não consegue manejar, né? Então, tu tem que, tudo que é praga desafiadora, né? Ou doença, tem que ser feito em cima do manejo integrado, né? E o nematóide também não foge disso, né? Então, o controle químico também pode auxiliar, com certeza. O biológico aí está entrando muito forte, né? Hoje é uma tendência também na agricultura, né? O controle cultural é muito importante, que é a questão de rotação de cultura. As culturas antagonistas ali, que a gente está falando ali da crotalária também, pode ser utilizado pelo produtor, principalmente em áreas com alta infestação, né? E aqui também é muito importante fazer a amostragem, né? Que como o produtor faz análise de solo para ver a parte química, né? Também tem que fazer para essa praga também, né? Porque quando tu entra na guerra, tu tem que saber com quem tu vai combater, né? Para usar as estratégias. Sim. Porque, por exemplo, dependendo do nematóide que tu tem, tu pode usar uma cultura ou outra, né? Para tentar baixar o índice dessa praga, né? E a população. A questão de adubação equilibrada é muito importante, né, para ajudar a desenvolver o sistema reticular, né, e a planta, né, porque uma planta bem nutrida, ela consegue se sobressair, tá? Tem até um trabalho de uma pesquisadora, por exemplo, aqui na região de Guarapuava, que é uma área de alta fertilidade, que mostra que num local, num produtor, tinha um alto índice de nematóide, porém um solo bastante equilibrado com alta fertilidade. E a planta se desenvolvendo melhor, praticamente quase nem sentiu a questão do nematóide, porque conseguiu se desenvolver, vamos dizer, colocar bastante sistema radicular. Sim. E daí, por exemplo, ela comparou, por exemplo, na área do arenito, que nós temos aqui no Paraná, por exemplo, ali região de Brasilândia, essa região mais arenosa, às vezes uma baixa população em um solo pouco equilibrado, vamos dizer, a cultura da soja, no caso, que ela está comparando, sentiu muito mais que uma área que tinha mais nematóide, só que um solo mais corrigido, né? Vamos dizer, melhor fertilidade. Né? Então, e outra questão é cultivares resistentes, né? Só dando um adendo aqui, né? Por exemplo, a soja, ela pega nematóides de galha, né? Ela tem questão da resistência, assim, por exemplo, nós temos cultivares que tem um certo nível de tolerância em cima de nematóide de galha. Por exemplo, temos a 96Y90, agora nós temos o lançamento da 95Y95, tem uma boa tolerância aos nematóides de galha. Né? Tu pega a 95R40, também é um material mais rápido, também tem uma boa tolerância. Ou cultivares de milho, né? Daí também tu tem que, por isso que é uma estratégia, tu tem que olhar o todo para conseguir amenizar o problema, né? Olhar para a realidade da propriedade também e fazer esse manejo integrado de nematóides para ter melhores resultados, né, Fernando? Eu acho que é interessante, queria que o André falasse um pouquinho para a gente também da questão, retomar a questão do investimento, porque eu acho que todo esse sistema que é um manejo integrado, ele vai exigir do investimento, mas o retorno é para favorecer realmente o desenvolvimento e o melhor potencial produtivo dessas culturas milho e soja que a gente vem falando aqui, né? Esse é o grande desafio que nós temos que levar, que nós técnicos precisamos levar para os nossos clientes. Ele entender que toda essa ferramenta que as empresas trazem para o mercado são visando o quê? Visando você conferir à cultura uma proteção maior que ela consiga expressar seu potencial. Você precisa ter o equilíbrio de tudo. Nós temos um equilíbrio no manejo de pragas, no manejo de doenças. Fertilidade é muito importante. Eu acho que assim, se a base está bem conduzida, você com certeza você consegue sim buscar, você tem uma possibilidade de ter um potencial maior. Então, assim, nós precisamos dar todas essas ferramentas para os nossos clientes. E aí entra também que um ponto que é o controle cultural, rotação de cultura.
São tudo técnicas que são utilizadas, que devem ser utilizadas para que a cultura consiga expressar todo o seu potencial. Nosso ambiente que nós somos inseridos aqui, o Brasil como um todo hoje, o milho segunda safra acabou se tornando a principal safra. Então o que acontece? Nós estamos partindo mais para uma monocultura, ou seja, soja e milho safrinha. Isso economicamente se tornou muito importante para nós. Nós precisamos, a parte econômica se torne muito importante para quê? Para que o agricultor se mantenha em sua atividade. Sim. Precisa o retorno econômico. É um incentivo realmente para que ele continue na atividade. Porém, com essa monocultura, nós acabamos trazendo alguns outros, eu levo isso como desafios para dentro da cultura. Que é você fazer com que a cultura expresse seu potencial, mas para isso ela tem algumas barreiras que ela precisa romper. E aí vem as pragas, vem fungos também, que aumentou muito, pragas que não eram importantes, em nenhum determinado momento acabam se tornando importantes. Citamos agora há pouco a cigarrinha, até poucos anos atrás não tínhamos o problema de cigarrinha na nossa região, ou tínhamos, porém, numa quantidade bem menor. A identificação dela se tinha na área, porém numa quantidade menor, que não estava causando dano econômico. Porém, ela acabou nos últimos 4, 5 anos se tornando uma praga, uma das pragas mais importantes na cultura do milho em função do dano econômico que ela causa. Sim. Então, do mesmo vale para a soja. O nematóide está se tornando uma praga importante, só que uma praga invisível, que muitas vezes nós não estamos conseguindo mensurar bem essa praga. Com as análises de solo que a gente está fazendo, a gente consegue identificar, ter uma certeza um pouco maior e saber qual ferramenta que nós vamos usar. O que nós vamos estar ofertando para a semente para que ela consiga se desenvolver bem. Então, para isso, você tem uma boa análise de solo, que o mesmo vale para análise desse solo para identificar essa praga, vale para uma boa análise de solo para identificar qual o químico que é importante que o solo está precisando para que ele consiga produzir bem. Então, eu acho que assim, resumindo tudo, todas essas tecnologias que estão vindo aqui, nós estamos também trazendo outras tecnologias na cultura da soja, que é o Conquest Enlist também. Ou seja, todas essas tecnologias visam o quê? Trazer uma maior rentabilidade para a agricultura brasileira. Esse é o principal objetivo. Esse é o principal objetivo. E é uma integração realmente, né? São várias práticas que andam em conjunto. Isa, a gente tem aí, agora chegando ao final do nosso episódio, algumas questões a mais, né, para o Fernando e para o André. Conta aí pra gente. Então, no final dos episódios, a gente sempre pede para os nossos entrevistados uma indicação relacionada ao tema. Então, queria saber se vocês têm alguma indicação de livro, podcast, algum pesquisador para o pessoal de casa poder continuar estudando o assunto. Bom, Foi de surpresa essa. Uma pensadinha. Não, hoje tem vários pesquisadores, né, que trabalham na questão do nematóide, mas hoje boa referência na parte bibliográfica se encontra aí, dá para pesquisar na internet, né, também. A Embrapa, né, uma boa referência, né. Tem pesquisadores de algumas universidades aí que tem focado ali, por exemplo, a Universidade de Maringá, a Universidade de Londrina, né? Também são boas referências, né? A Aliança CIS ali, você tinha comentado lá agora esqueci o nome, que é pesquisador lá. Daniel Debona, Daniel Debona, né? também. Também é uma grande referência nessa parte aí Da também, pesquisa, da pesquisa, né? Acho que é a Sociedade Brasileira de Nematologia, né? Que a gente levantou aqui, comentou. André, e você agora? Eu vou puxar um pouquinho a brasa para o nosso lado também. Eu acho que é importante que nós temos aqui, tem o Fernando, que tem adquirido um conhecimento muito grande. Eu acho que assim, para nós, como representantes, ele nos dá uma segurança muito grande para nós, pelo nível de conhecimento que ele tem em função falando especificamente dessa praga, mas não só dessa. Eu acho que o apoio, cigarrinha também, o apoio que o Fernando nos dá na parte comercial é muito importante. Então, hoje, que eu falo para nós aqui, nós temos hoje uma boa referência, se alguém tiver alguma dúvida também, nós temos aqui o Fernando, que também é uma ótima pessoa, que tem um conhecimento muito grande, não só de nematóides, são várias outras áreas assim que o Fernando tem uma atuação muito importante, tá? E eu vou aproveitar e fazer um adendo aqui, são trabalhos assim que, quando eu falei no início do nosso podcast, eu comentei que eu estou 11 anos já aqui dentro da FAG.
Então, assim, desde que eu vim para cá em março de 2011, eu tive uma proximidade muito grande com a FAG. Eu sou formado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, porém eu sempre tive uma ligação muito grande com as universidades. Então, toda a minha vida profissional que eu trabalhei, a gente sabe a importância que o corpo docente que passa as informações na formação dos nossos alunos, o quanto é importante isso, a gente buscar levar algum conhecimento que a gente adquiriu na nossa vida, que a gente atuou no mercado e que a gente pode transmitir para eles e buscar esse conhecimento. E esse trabalho, desde a partir desse momento, eu já inseri aqui dentro da FAG, já conduzindo alguns trabalhos aqui dentro, tentando levar esse conhecimento para os alunos. E para isso, agora foi montado no ano passado esse trabalho aqui para você mostrar contextualizar toda essa importância que tem da rotação de cultura, do manejo das culturas no campo. Nós mostramos aqui na prática o quanto que um bom sistema de produção pode trazer de rentabilidade para o agricultor. E esse trabalho nós estamos fazendo aqui dentro da FAG. Sim. Eu acho que assim, nós estamos gerando muita informação. Sim. É um trabalho inédito que a gente fala dentro da Pioneer. Não tem um trabalho nessa amplitude, nessa magnitude e nesse aprofundamento de dados. Isso é importante. E esse trabalho é conduzido pelo Fernando. O Fernando é a pessoa que está conduzindo todo esse trabalho. A gente está por trás dando algum suporte, mas o principal, a condução do trabalho está sendo feita pelo Fernando. Então, a informação que vai ser gerada aqui dentro é uma informação inédita, da mesma forma como foi trazido alguns resultados de nematóides que foram feitos nos últimos anos, agora no último ano. Esse trabalho também vai ser um trabalho importante, que ele vai fazer uma linha do tempo ao longo de 5, 7 anos, o quanto que isso pode trazer de benefícios. Então, reforçando novamente, temos uma boa indicação aqui para buscar informações também. Show de bola. Parabéns, Fernando, pelo seu trabalho, por todos Obrigado. vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente. A gente se vê de novo lá no City Farm. Tem também a participação especial da Pioneer no Agrofag, né, no nosso programa que vai ao ar no domingo de manhã pela KTV e pelo nosso canal no YouTube, por onde vocês estão nos acompanhando nesse momento, né? E a gente também agradece por trazerem todas essas informações. Nos vemos no City Farm e na nossa entrevista de estúdio daqui a uns dias. Obrigada, pessoal. Obrigado novamente pelo convite. Contem com a Pioneer. Estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente está à disposição para auxiliar. Muito bem. Também agradeço aí o convite para a gente estar a parceria aí muito forte, né? Também só falando mais um pouquinho desse trabalho aí, é um trabalho de parceria, né? É um trabalho aí que a gente tem a parceria muito forte ali com o Helmut ali, que tem ajudado bastante, o Paulo, né? E todos os funcionários aí, né? A Isa também, né? Todos, né? Então Equipe é um trabalho de equipe. escola, ajudando E E sempre. mais o aluno, né? Alunos, os Daí nós temos professores alunos também, aí, né? professores, né? Então é um trabalho em equipe que com certeza vão conseguir trazer dados aí diferenciados, né? Então já estamos passando por a primeira etapa indo para a segunda etapa e eu gosto muito aqui da FAG, aqui a parceria, o pessoal muito acolhedor e trabalhador, sabe? Obrigado bem. aí pela... E fica o convite para o pessoal visitar o stand ali da Pioneer no City Farm nos dias 24 e 25 de novembro. Nos vemos no próximo episódio, né? Isso Segunda-feira. aí, segunda-feira, no próximo episódio. Pessoal, obrigada pela participação de vocês e até uma próxima. Se você ainda não está inscrito no canal, já faz sua inscrição. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.